Oi, amores, me veem, me escutam? Falem com a Sora. Sim, não? Sim? Tudo bem, Isabela? Bom dia, como estás? Bem, bom dia aí pra Sora, pra eu ver quem tá online. Bom dia. Oi, Júlia, tudo bem, Ju? Ai, que saudade que eu tô de vocês, gente. Quem mais que tá aí? Bom dia. Cadê os guris aí? Os guris nunca se pronunciaram aqui no Paul Talk. Nunca vi os guris aqui. Oi, Cris. Bom dia. Bueno, mientras ustedes van diciendo buen día, yo voy a comentar un poquito. Oi, João, tudo bem? Buen día. Yo voy a comentar un poquito, Lucas, muy bien. Yo voy a comentar un poquito sobre la semana anterior. Então, vou falar um pouquinho sobre a semana passada. Como vocês souberam, né? Eu avisei para vocês. Eu tive muita crise de asma, então minha crise de asma, assim, eu sou asmática, né? Desde criança, tem alguém asmático aí? Se tiver, conta aí pra mim. Eu sou asmática desde criança e eu tive bronquite, essas coisas todas, faringite, eu tive tudo na vida. A rinite eu sempre tenho, né? Acho que até comentei com vocês na aula presencial, sou uma pessoa muito alérgica. Mas crise de asma, assim, fazia muito tempo que eu não tinha. E aí veio essa crise e eu, no início, seguia ali dando aula, né? Mais pro início da semana passada. Mas depois eu vi que não tinha condição, né? Que a pessoa, quando a gente tem asma, se a gente fala muito tempo, às vezes até pouco tempo, a gente fica totalmente sem ar, né? Então, foi uma medida também de prevenção, assim, né? Tipo, eu parei de dar as aulas semana passada e, na verdade, eu tô retomando hoje. Hoje é meu primeiro dia dando aula depois da asma. Gente, eu sou uma pessoa que falo muito. Então, assim, converso muito, falo muito, né, na aula. Então, pra mim foi um sufoco também não poder falar, né, e não poder dar aula. Foi um horror. Mas agora eu tô melhor, tá? Tô falando um pouquinho mais devagar, assim, também, porque ainda tô em processo de recuperação, mas se tudo der certo, semana que vem já tô 100%. Queridos, então, assim, na semana passada, eu já tinha planejado que eu queria trabalhar com vocês as técnicas de interpretação textual. O que eu fiquei em ver com vocês, eu tinha planejado assim, que no início da aula, para a semana passada, eu tinha planejado terminar de corrigir as listas, e daí depois eu ia explicar, mas por final da aula, as técnicas de interpretação textual. E o que eu fiz? Eu inverti um pouco o plano, porque como eu não tinha como corrigir, eu passei para vocês aquele roteiro de interpretação de texto. Acho que vocês leram, né? Eu vi que algumas pessoas fizeram, mandaram ali, perguntaram a resposta e tal. E então eu fiz uma atividade EAD um pouco diferente com vocês, assim, no sentido de que vocês lessem um roteiro e a partir disso tentassem aplicar ali aquelas fórmulas de interpretação ao texto que eu apresentei para vocês, tá? Gente, eu quero subir um pouquinho meu celular porque tá me doendo meu pescoço falar assim. Eu vou segurar um pouquinho, depois eu ponho o suporte. Queridos, então assim, ó. Qual é a minha ideia para hoje, tá? Só pra gente se organizar. Eu quero continuar dando seguimento às ideias de técnicas de interpretação de texto. E daí na semana que vem, porque eu não quero quebrar isso, já que a gente já começou, tá? E aí, como a gente já interrompeu a lista, então daí na semana que vem, prometo para vocês que a gente termina esses comentários sobre as listas que vocês já fizeram. Então, semana que vem a gente faz correção de lista e já aproveita, daí dá pra gente corrigir tanto questão gramatical, quanto questão de vocabulário, quanto questão de interpretação de texto das listas. Pode ser? Queria ver o sim ou não de vocês aí. Pode ser assim? Sim ou não? Falem comigo. Tá, ótimo. Gente, sabe o que eu tô observando? Que eu tô com um reflexo aqui no óculos, ó. Gente, nunca na minha vida eu comprei um óculos anti-reflexo que realmente fosse anti-reflexo. Não sei se alguém que usa óculos vive esse dilema aí. Eu vivo esse dilema desde sempre. Eu sempre digo, é anti-reflexo mesmo? E aí, ó, acontece isso, ó. Não é anti-reflexo. Tá, mas voltando. Voltando aqui, tá? Pra nossa aula. Gente, então, olha só. Eu entreguei pra vocês.
Bia, até vai ser bom porque hoje a gente vai receber uma lista. Daí já aproveito para semana que vem perguntar tudo. Ótimo. Perfeito. Inclusive, meus amores, a lista de hoje tá muito boa, tá? Me esforço bastante na lista de vocês. Acho que vocês perceberam que eu crio questões também, né? Então, quando eu não acho questões boas, eu crio para vocês. Pensando no que é padrão URGS e tal, e padrão Enem, tá? Façam com carinho, porque eu também faço ela com muito carinho para vocês. Olha só, estão ouvindo meus passarinhos? Eu tô num lugar muito zona sul, assim, cheio de animaizinhos. Tá, queridos, então assim, eu passei 2 textos para vocês. Um texto era o texto Bolívia, que era da URGS 2019, e o outro texto era um texto que falava sobre ansiedade, que é da URGS 2017. O que acontece? Primeiro, eu quero recapitular as técnicas que eu apresentei para vocês resumidamente naquele texto sobre interpretação, tá? E depois eu quero que a gente corrija então essas 2 questões que vocês fizeram, tá? Pergunta, eu pedi para vocês, eu enviei para Jéssica, acho que era para Jéssica, né, que eu enviei ali no Zap. Eu pedi para enviar para vocês então uma listinha de vocabulário dos textos. Vocês receberam? Diga sim ou não. Pedi para enviar no Zap agora. Tá. Amores, então assim, por que eu enviei essa lista, tá? Porque é o seguinte, primeiro porque eu não tô na sala de aula. Na sala de aula eu escrevo no quadro, né, as palavrinhas para vocês vão copiando. Primeiro tem isso. Mas a segunda coisa é que assim, lá na primeira aula do ano eu falei para vocês que era importante que vocês tivessem um caderno de vocabulário ou alguma coisa assim, né, tipo um bloquinho de notas, alguma coisa para vocês sistematizarem os vocabulários aprendidos em aula, nos textos, né, fazendo provas. Então, eu enviei para vocês uma espécie de glossário dos textos, mostrando como eu acho que seria legal que vocês estudassem vocabulário a partir dos textos. Só que esse glossário, eu quero explicar uma coisa. Não é para vocês fazerem antes de ler o texto, porque senão a leitura vai ficar muito fácil para vocês. Então, primeiro vocês fazem a interpretação, primeiro vocês resolvem as questões, e depois, como uma segunda parte do estudo, vocês vão para o dicionário. Eu posso botar de novo aqui dicionários para vocês. Vocês vão para os dicionários e procuram tradução, sinônimos e tal, tá? E aí eu mostrei um jeitinho de sistematizar, que é, eu botei ali um esquema que é assim, só para vocês entenderem. A palavra em espanhol, daí entre parênteses eu botei a tradução, então entre parênteses é sempre a tradução. Quando tem uma barrinha, vocês devem ter visto ali, né? Quando tem uma barrinha é porque do lado vem uma palavra relacionada. Então, uma palavra tipo que é derivada dessa palavra ou vice-versa, tá? E a tradução entre parênteses. Quando tem um X, é porque é diferente, é uma comparação. Estou explicando para vocês a legenda ali do glossário, para vocês entenderem. Quando tem um X é porque é diferente. E quando tem um igual, é porque é um sinônimo. Querem que eu repita sim ou não? Isso é importante, para vocês conseguirem entender aquele vocabulário ali. Repito sim ou não? Tá, vou repetir. A palavra que está escrita soltinha está em espanhol. Daí, entre parênteses, é a tradução para o português. Tá? Aí depois, tradução, então entre parênteses. Aí quando tem uma barra, uma barrinha, é porque a palavra que vem na sequência depois da barrinha é uma palavra relacionada. Então, por exemplo, vocês vão ver ali, tem a palavra hiriente. Aí tem uma barrinha e tem herir. É porque hiriente é uma coisa que fere e herir é ferir, entendeu? Então eu botei palavras relacionadas. Aí, depois, o que tem mais? Quando tem um X, tipo, tem a palavra um X e outra palavra, é porque as palavras são diferentes. Então, são palavras parecidas, mas com um significado diferente, tá? Algumas são, inclusive, heterossemânticas, né? Um tipo de palavra que a gente vai aprender daqui a pouco. E quando tem um igual, é porque tem um sinônimo. Então, eu ponho a palavra e o seu sinônimo. Aí é um igual. Deu para entender? Agora sim, diz aí, João. Conseguiu pegar? Sim? Então, vamos lá. Tá, amores. Primeira técnica de interpretação textual. Primeira técnica. É quando a gente trabalha com uma questão que está pedindo a ideia central do texto. Assim,
Quem não abriu ainda as provas tem que abrir, né? Porque a aula tá baseada nos textos. Então eu explico e mostro no texto como que funciona, tá? Então, precisa que eu mande o link aqui de novo? Fala aí pra mim. Eu mando, não tem problema, tô com as provas abertas aqui. Querem que eu mande o link? Sim? Não? Alguma resposta? Não precisa do link? Tá, eu vou entender isso como um não. Precisa do link? Tá. O sim é dizendo que precisa ou o sim é dizendo que não precisa? Ficou confuso. Tá, eu vou mandar o link. Eu vou mandar pela Jéssica, então, aí no zap, tá? Pra vocês pegarem. Aqui. Ó, mandei 19. Aí agora eu estou mandando 17. Vamos ver aqui. Ô, Cris, eu vou te... Ah, não, a Jéssica já viu. Senão eu ia mandar pra Cris, que ela tinha me dado um oi aqui. Me avisem quando vocês receberem, por favor. Receberam? Tá, enquanto vocês não recebem, eu vou falando, tá? Vou explicando essa técnica aqui. Perfeito, tá. Olha só, amores. Então, assim, primeiro tipo de questão que sempre vai aparecer na prova, até porque a URGS está trazendo muita questão de interpretação. Então, ano passado foram 12. Eu acho que esse ano não vai ser mais que isso seria ridículo, né? Muita questão. Então, deve ser umas 11, umas 10, tá? Esse ano. 12 de novo. Acho difícil ser 12 de novo, tá? Mas entre 10 e 11 eu diria que sim. Aí, então, é bastante coisa, é uma parte muito significativa da nossa prova. Então, a aula de hoje, eu vou ir retomando ela ao longo do ano, né? Praticando isso. Porque é a metade da nossa prova, basicamente, né? Isso daqui. Então, olha só. Eu preciso que tu entenda que uma coisa é compreender um texto, outra coisa é interpretar. O que é compreender um texto? Compreender é fazer a leitura, por exemplo, de uma frase e entender o que está escrito. Isso é compreender o texto. Interpretar o texto é ler essa frase, tá? E conseguir entender o sentido dela mais profundo, não só a palavrinha que está escrita ali. Eu vou dar um exemplo assim. Inclusive, interpretar é conseguir, por exemplo, identificar essa informação de maneira que ela esteja escrita um pouquinho diferente. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que no texto está escrito assim: 70% da população brasileira está usando máscaras, tá? Pensando no contexto da pandemia. Eu acho que não é isso, seria maravilhoso se fosse, né? Aí 70% da população brasileira está usando máscaras. Isso está escrito no texto. O que tu compreendeu? Tu compreendeu que 70% da população brasileira está usando máscaras. Tu compreendeu isso, tu entendeu, fez sentido na tua cabeça. Tá. Só que o que tu pode interpretar a partir disso? Dizer que 70% da população brasileira está usando máscaras é dizer que mais de 50% da população brasileira está usando máscara. Essa é uma primeira interpretação. Tipo, uma conclusão que tu chega a partir dessa informação. Outra interpretação, só que tu vê que a conclusão tu não tirou da tua cabeça. Tu conclui coisas a partir da informação que foi apresentada, sempre, tá? Interpretar texto é ser fiel ao texto, não a tua cabeça, o teu pensamento, tá? Então essa é a primeira coisa. Um dos lemas da interpretação de textos que eu sempre digo para os meus alunos é: se não está dito, não é verdade. Se não está dito, não é verdade. Só é, anota essa frase, isso é a nossa lei geral. Se não está dito, não é verdade. Só é verdadeira uma coisa que foi dita no texto, tá? Tem que ser dito no texto. Aí, pensa assim, o que eu posso concluir também sobre esse dado? 70% da população brasileira usa máscara. Eu posso concluir também, eu interpreto, então, que 30% não usa. Tu entende isso? É uma afirmação possível. Eu interpreto isso, não está escrito 30% no texto. Mas se 70% está usando máscara, é porque tem 30% que não está. Fez sentido? Isso eu posso interpretar a partir do texto. Isso é diferente de compreender. Isso daí é interpretar. Percebem a diferença? Sim ou não? Me diz aí se estão entendendo essa diferença aí. Isso é bem importante. Sim ou não?
Perfeito. Muito bem. Obrigada, Júlia, João Vitor. Tá. Daí, amores, olha só. Vamos pensar assim. O que eu também poderia interpretar? O que eu posso interpretar a partir dessa informação? Eu posso dizer assim, a maior parte da população brasileira usa máscaras. Isso é verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? Porque 70% usa máscara. 70% é maior que 30%. Então, veja, às vezes, na interpretação, quando tu trabalha com dados, tu vai ter que calcular. Interessante, né? Por quê? Porque tu tem uma frase que foi dada, uma informação dada. A partir dessa informação, tu pode interpretar algumas coisas. Fez sentido? Tá. Daí, bom, isso é uma informação soltinha, né? É uma informação específica que apareceu em um determinado momento do texto, tá? Então, eu peguei isso para explicar o que seria compreender, o que seria interpretar. Então, essa é a essência da diferença, tá? Deixa eu dizer uma coisa que é muito legal. Boa parte das questões da URGS, na real, não são de interpretação. São questões de compreensão. É bem bom. Porque a questão de compreensão é muito fácil. É só tu entender o que foi dito e marcar o que depois a afirmação que reproduz aquilo que foi dito. Isso é compreender. Interpretar já é um pouquinho mais difícil, né? Porque tu tem que realmente chegar a conclusões a partir da informação que foi dada no texto, ok? Então, vamos pensar assim. Dentro dessa divisão de compreensão e interpretação, se podem criar vários tipos de questão. O Enem, ele trabalha com mais tipos de questão. A URGS, ela trabalha com 2 tipos de questão. 3 no máximo, tá? O primeiro tipo de questão é o que aparece na prova aqui 2019 do texto Bolívia. Qual que é o primeiro tipo de questão? Estão com a prova aberta? Sim ou não? Que eu vou começar a referenciar ela. Sim ou não? Sim, amores? Estão abrindo, né? Tá. Beleza, obrigada. Olha só. Lá em 2017, tem lá o texto Bolívia. Aí, olha comigo que são 51 que foi a que eu pedi. A ideia central do texto é... Então, qual é o tipo dessa questão? Ideia central. Anota aí no teu caderno, onde tu faz resumo, tu anota o seguinte. Ideia central é a mesma coisa. Põe ali um sinal de igual ou outro código para tu te entender. Porque a ideia central é a mesma coisa que o tema do texto, é a mesma coisa que o assunto do texto. Ok? Isso é muito importante. Parece pequeno, mas não é. Então, o enunciado poderia perguntar, qual é a ideia central do texto, que é o caso aqui, qual é o tema do texto, qual é o assunto do texto. Também poderia estar escrito assim, o texto trata do, ou o texto trata de, ou o texto aborda a, ou o texto aborda o. Trata de, aborda o. Tudo isso é a expressão que eu uso para falar de um assunto. Quer ver? Vou te explicar na vida real, para tu ver como faz sentido. Tu não, por exemplo, assim, claro que a gente não fala tão formalmente assim, mas vamos supor que a gente quisesse usar uma linguagem mais formal em português. A gente, por exemplo, assim, a Yasmin ia dizer, Sora, tu tem que ver um filme. Qual filme? Deixa eu pensar. Sora, tu tem que ver o filme Parasita, que é aquele filme lá sul-coreano, né? Ela diz, tu tem que ver o filme Parasita. Aí eu digo assim, é mesmo, Yasmin? Do que trata esse filme? Porque eu sou uma pessoa muito fina, né? Eu falo assim, do que trata esse filme? Quando eu pergunto isso pra Yasmin, eu não quero saber o que aconteceu com o personagem fulano ou uma coisa só que aconteceu no filme. Eu quero saber o tema do filme, o assunto do filme, a ideia central dele, entendeu? Então, quando eu falo que uma coisa trata de ou aborda a, eu tô falando do tema. Então, isso tudo é palavra e expressão-chave para tu entender o que tu tem que buscar nesse tipo de questão, que é o tema, é a ideia central, ok? Daí, meus amores, olha só, tem um outro jeito que pode aparecer. É o mesmo pedido que o enunciado está fazendo para ti, mas de uma forma diferente. O enunciado, às vezes, na URGS, ele pede para tu escolher um título para o texto. Então, ele te dá o texto sem o título, tá? E normalmente lá na fonte, daí ele também não põe título do texto, né? Porque senão fica muito fácil. Porque vocês sabem, por exemplo, no caso desse texto aqui, ó, 2017, que é o que fala da ansiedade, um mecanismo muito bom para começar a entender o texto era, por exemplo, olhar a fonte. Porque lá na fonte estava escrito assim: é mais fácil transformar
la ansiedad en entusiasmo que lograr calmar-se. Então, olha o que está falando aqui no título. É mais fácil transformar a ansiedade em entusiasmo do que conseguir se acalmar. Gente, isso é o resumo do texto. É ou não é? Vocês que leram. Gente, o texto fala disso. O texto, ele faz lá, né, no desenvolvimento do texto, fala de uma pesquisa, né, que foi feito, que as pessoas tinham que fazer um negócio lá de karaokê. E o que elas tinham? Tinha um grupo que tinha que dizer assim, estou entusiasmado. Eu estou entusiasmado. E aí, o que dizia? Que era melhor tu dizer que tu tá entusiasmado diante de um momento de ansiedade, porque isso te motivava a fazer isso melhor, a conseguir te apresentar melhor, por exemplo, diante dos outros, diante do público. Então, o título é mais fácil transformar a ansiedade em entusiasmo do que se acalmar. Então, tipo assim, o conselho quando tu tá ansioso, em vez de as pessoas ficarem falando, fica calmo, respira fundo, não sei o quê. Segundo esse estudo, não tô dizendo que eu concordo com isso, tá? Segundo esse estudo, não é melhor tu dizer pra pessoa ficar calma, é melhor tu dizer pra pessoa ficar animada. Fica animado, se entusiasma, entendeu? Isso aqui é um resumo do texto que apresenta a ideia central do texto. Então, é um bom exemplo esse título para mostrar o que tu tem que fazer numa questão que peça para tu botar um título no texto. O que tu tem que fazer quando pede para tu botar o título no texto? Tu tem que escolher aquele título que apresenta a ideia central do texto, que resume o texto, que traz o tema do texto, que traz o assunto do texto. Deu para entender isso, sim ou não? Digam, professor, essa comunicação nossa é muito importante. Sim? Sim? Não? Tá. Então, isso a gente já aprendeu, a identificar o enunciado. Ideia central, tema, assunto, trata de, aborda o, depois lá, o que eu falei? O título, tudo isso é tema, tá? Agora, que é o mais importante, como que tu acha o tema do texto, né? Tu já sabe identificar o comando do enunciado, o que o enunciado tá pedindo. Agora, tu tem que aprender a achar a informação. Quando a questão trata do tema, daí eu preciso que tu anote isso que eu vou falar agora também. Vou falar alguns tópicos, tá? Quando a questão ela trata da ideia central do texto, primeira coisa, antes disso, tá? Que eu falei isso lá também no resuminho que eu botei. Tu não vai começar fazendo a prova lendo o texto. Tu vai fazer o oposto do que se imagina. Então, antes de ler o texto, tu vai primeiro ler o enunciado da questão, ok? Primeiro tu lê o enunciado. Inclusive, tu pode dar uma olhada nas alternativas para ver o que aparece de palavra-chave. Quer ver? Olha só. Pegando como exemplo, então, o texto Bolívia, tá? A questão 51. A questão 51 ela é meio Enem, assim. Primeira vez que eu vi uma questão assim na URGS, em que o enunciado já te explica um pouco. Mas eu sei por que a banca fez isso. É porque o texto é difícil, não é um texto fácil. Tem muito vocabulário desconhecido ali, concordam com a Sora? Não é muito fácil esse texto, ainda mais que é uma música, né? É muito próximo do gênero poesia, assim. Então, o enunciado te contextualiza um pouco, isso te ajuda a leitura, né? Então, diz assim, ó. O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, nesta canção, conta a história da vinda de sua família para a América do Sul. Maravilhoso, maravilhoso. Então, tô dizendo o que ele tá narrando. Ele tá narrando a história da vida da família dele para a América do Sul. Só que, assim, isso é muito amplo, né? Tipo, tá, a história da vinda da família pode ser uma coisa super ampla. Por isso que a banca tá pedindo a ideia central. Porque dentro desse marco mais amplo, de narrar a história da vinda da família do Jorge Drexler para cá, qual é o tema? Qual é o assunto que ele aborda dentro dessa viagem, dentro dessa vinda? Qual é o tema? O que ele está falando? O que trata isso? Tá? Aí, olha só, por que é bom olhar as palavras-chave? Observem comigo. Na letra A, tem várias palavras-chave. O que é palavra-chave? São os substantivos que aparecem nas alternativas e os verbos. Então, os substantivos e as ações. Por quê? Porque os substantivos são palavras que aparecem nas alternativas que depois vão aparecer no texto. E os verbos são ações. Então, as ações que aparecem na alternativa, elas podem ou não aparecer no texto. Então, é bom olhar para os verbos também. Olhando para os substantivos, observem comigo. Faltou um pouquinho de ar aqui, professora, agora. Tempinho falando, né? Na letra A,
a gente tem a palavra bolivianos. Depois, imigrantes europeus. Eu tô lendo em espanhol, tá escrito em português. Bolivianos, imigrantes europeus e Segunda Guerra Mundial. Olha só. Essas pode ser que a esteja errada, mas essas palavras-chave, elas vão aparecer no texto. Tu entende? Uma questão da URGS, ela não coloca nas alternativas palavras que não apareceram no texto. As palavras apareceram. Só que o fato das palavras aparecerem não quer dizer que a alternativa tá certa. Só quer dizer que elas apareceram. São palavras mencionadas no texto. Porque, tipo, não tem por que a URGS botar um monte de palavra que não apareceu no texto. Ia ficar muito fácil, vocês entendem? Então, a URGS trabalha, sim, com coisas que apareceram no texto, nas 4 alternativas erradas, só que ela faz um rearranjo na alternativa que torna a alternativa errada. Eu já vou mostrar para vocês. Então, ó, bolivianos, imigrantes europeus, Segunda Guerra Mundial. Gente, que legal poder ver essas palavras-chave antes de ler o texto. Isso ajuda muito na leitura, porque eu sei que esse texto vai falar alguma coisa de imigrantes europeus, que provavelmente aconteceu algo com eles na Segunda Guerra Mundial, e de alguma maneira isso envolve a Bolívia. No enunciado, já falava que a família do Jorge Drexler vinha para a América do Sul. Então, provavelmente, os imigrantes são os familiares dele, né? Depois, B, tem ali o quê? Viajantes, documentação e alfândegas, risco e alfândegas, né? Então, ó, viajantes tem a ver com imigrantes. Documentação e alfândega tem a ver também, né? Tem a ver com chegar em um lugar. Imigrantes sempre passam por alfândegas. Então, novamente, eu continuo dentro desse tema aqui. Depois, aqueles que saem dos seus países. Então, países, guerras. Então, ó, países, de novo, faz referência a isso, Bolívia, né? Faz referência à Europa, países da Europa, e guerras. Já tinha aparecido Segunda Guerra Mundial. Depois, imigrantes europeus, de novo. Segunda Guerra Mundial, de novo. América do Sul, de novo. Vou te fazer uma pergunta. Tem como esse texto não falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Não tem como. Porque Segunda Guerra Mundial já apareceu em 4 alternativas. Tem como esse texto não falar sobre imigração? Não tem como. Já apareceu imigrante e viajante várias vezes. E na letra E, concluir que pessoas em contexto de guerra, ó, de novo, pessoas, guerra, e vem imploram, para conseguir as coisas. Então, pessoas, guerras, imploram, trabalha um pouco com essa ideia aí de alguma necessidade. O verbo, a gente não sabe se vai aparecer de fato ou não no texto, mas pessoas e guerras se confirmou, né? Pela incidência aqui. Então, o que tu fez agora, antes de ler o texto? Tu construiu um panorama dele. Então, tu construiu um panorama desse texto. Agora, tu sabe mais ou menos sobre o que ele vai falar. Feito isso, a tua leitura fica muito mais agradável, porque tu já sabe mais ou menos qual é o tema. Então, tu não vai sofrer, sentir aquele medo de não entender. Isso vai ser muito bom, porque, por exemplo, aqui no caso do Bolívia, acontece uma coisa que é o seguinte, tem muita palavra desconhecida, como eu falei. Então, se tu for direto fazer a leitura do texto, vai bater um medo muito grande, porque tu vai estar com medo de não estar entendendo. Mas uma vez que tu leu o enunciado e uma vez que tu já viu as palavras-chave, essa chance não existe mais. Tu vai entender o texto com certeza, tá? Daí, vamos pensar sobre o que tu tem que fazer para encontrar a resposta agora, que é o principal, né? Então, tu leu o enunciado, tu pegou as palavras-chave do texto. Agora, tu vai buscar a ideia central. A ideia central, tu vai encontrando ela em alguns elementos que compõem o texto. Então, primeiro, qual é a primeira informação que tu vai olhar? O título do texto. O título, ele, em textos mais formais, mais acadêmicos, né? Ele tem um compromisso de resumir o texto. Então, o título resume. Em textos mais poéticos, mais literários, o título não tem esse compromisso necessariamente. O título ele pode dar uma pista, né? Pode dar um insight assim, sobre o que vai tratar o texto. Como isso é uma canção, como isso é uma música, e na poesia funciona assim, o título não tem esse compromisso científico, portanto. Então, não necessariamente o título vai resumir, mas ele vai falar algo sobre o texto, ele sempre comunica algo. No caso, ali apareceu a palavra Bolívia, que já diz muito para nós, né? Porque, bom, estamos falando ali sobre a América do Sul, Bolívia já diz alguma coisa,
e bolivianos tinha aparecido ali numa das alternativas. O que tu tens que olhar também? Tu tem que olhar a fonte, né? Aqui não diz muita coisa essa fonte. Bailar en la cueva é o nome do disco e tal, enfim. Não diz muita coisa, seria dançar na caverna, algo assim, nesse sentido. Então não tá me expressando tanta coisa, tá? Porque é o título de um disco. Se é um título de um livro, às vezes ajuda mais, tá? Depois em outros tipos de questão eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, olhem comigo. Depois de fazer isso, de ver o título e de ver a fonte, vale muito a pena, tá? Fixar, olhar bem para a introdução. Por quê? Vocês escrevem redação e vocês sabem disso. A introdução introduz o texto, seja ele um texto literário ou não, né? Enfim, a introdução, o primeiro parágrafo, a primeira estrofe de um texto é muito determinante, porque ela dá o tom do texto, né? Ela abre o texto, mostra sobre o que se vai falar. Então, começando a leitura, olha o que se diz. Europa 1939. A interpretação de texto, o vestibular ele é difícil, né? E a prova da URGS ela é bastante elitista em alguns sentidos, na minha opinião, assim. Porque, por exemplo, sei lá, né? Talvez nem todo mundo vai entender a referência do que é 1939, né? O que tá se pedindo aqui do ponto de vista de compreensão e de interpretação? Que o aluno entenda que 1939 tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Então, pressupõe que esse aluno também sabe de história. Se tu não sabe de história, tu te dá mal lendo esse texto, né? Infelizmente. Claro que tu podia concluir que era a Segunda Guerra Mundial, porque isso aparece muitas vezes nas alternativas. Mas para tu ter certeza, tu precisa ter um mínimo conhecimento, né? Então, olha só. Europa, 1939. Todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fria. Aqui esse parênteses ajuda um pouco, ó. Anos de guerra quente, vários anos antes da Guerra Fria. Então, se tu sabe que teve a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria, isso aqui está dizendo que isso foi vários anos antes da Guerra Fria, e a gente já vai ver que tem aqui uma guerra quente, ó, anos de guerra quente. Então, se isso aqui é anos antes da Guerra Fria e aí 1939, tu já pode concluir que é a Segunda Guerra Mundial. Isso é interpretar o texto, entendeu? É interpretar, tá? Daí, na verdade, essa estrofe e a segunda, que são a introdução, elas te dão a resposta aí da questão. Por quê? Olha o que diz. Todos diziam que não nas alfândegas, nas chancelerias, que é o lugar que tu vai, né, para poder acessar um país. E aí fala, anos de guerra quente, vários anos antes da Guerra Fria. Todos diziam que não quando disse que sim Bolívia, ou seja, quando a Bolívia disse que sim. Então, ó, o que eu tô abordando nesse texto? Eu tô contando, eu tô falando de um cenário de uma época de Guerra Fria, em que tinha essa guerra quente, essa guerra acirrada, e todos diziam que não. Quem são todos? Ainda não sei. Mas aí depois diz que a Bolívia diz que sim. A Bolívia é um país. Então, a Bolívia se compara com outros países. Então, se todos disserem que não, é porque todos os outros países disseram que não, enquanto a Bolívia diz que sim. O enunciado te ajudou, porque ele falou que a família veio para a América do Sul. E aí eu vou o quê? E diz que sim para o quê? Para a vinda dessa família. Eu somo as informações. O que o enunciado me contou e o que o texto me disse, tá? Aí, o que acontece? Acontece uma contextualização maior dessa situação aí da família. Ó, diz assim: Berlim era um nido de ratas, Berlim era um nido de ratas. El paladín de la bravata gritava, llenava estádios, de um árido real de desvario árido. Um árido real de desvario árido. Então, o que acontece aqui? Olha só, esse é o fragmento mais difícil, na minha opinião. Ele é bem difícil. Mas dá para entender. Primeiro, Berlim era um ninho de ratos. Eu anotei esse vocabulário para vocês. Ninho, com N, né, com a letra N do espanhol, é uma criança, um menino.
Nido é um ninho. Então, veja como o básico é importante para ler os textos. Então, Berlim era um ninho de ratos. Lembrando que rato em espanhol não é rato. Tudo isso eu anotei para vocês. El paladín de la bravata gritava. Aí tu vai perguntar, meu Deus, o que é paladín e o que é bravata? E aí, depois aparece a palavra gritava. O que tu vai fazer? Tu não vai entrar em desespero. Tu vai entender assim, tá? Berlim era um ninho de ratos. O cara, o paladim, não sei o que é, vamos pôr, né? O cara, ele gritava. E ele enchia estádios. Então, conhecer esse verbo também é muito importante. Chenar, né? Então, ele gritava e ele enchia estádios. Aí, deixa eu ver se eu botei o verbo chenar aqui para vocês. Eu botei? Se eu não botei, vocês, por favor, adicionem, tá? Chenar é encher. Chenava é enchia, tá? Adicionem ali. Não botei, agora eu vi aqui. Tá. Aí, o que eu quero que tu entenda? Tá. Falou de Berlim. O contexto é 1939 e a Segunda Guerra Mundial. Diz pra mim. Berlim, Segunda Guerra Mundial. Berlim é onde? Onde é que fica? Na Alemanha, concorda comigo? Pessoal, se a gente tivesse um presencial, eu ia querer ouvir as respostas de vocês para ver como vocês estão em história. Então, eu tô falando da Alemanha. A Alemanha era que a Alemanha era? Nazista. Concordam comigo? Então, ó, alguém gritava e enchia estádios. Pessoal, quem é que enchia estádios para gritar? Era o Hitler. Concorda comigo? Tudo isso tu interpreta. Tá dito no texto. Tu interpreta, é possível interpretar. Esse paladín de la bravata, ele é o campeão do delírio, sabe? Ele é o campeão da loucura. É isso que ele é, entendeu? O campeão da loucura, da alucinação, ele gritava, ele enchia estádios. É isso que tá dizendo aqui. E aí depois diz, de um ario a erial de desvario ario. E aí, gente, o que acontece? Esse de um ario, erial de desvario ario, é tudo um trocadilho para usar a letra R, assim, né? Para trabalhar esse recurso aí da língua, figura de linguagem, né? A gente usa muito isso na canção, na poesia. Então tá falando assim, ó, de um árido terreno de loucura, né? De alucinação ariano. Então, ario faz referência a ariano, nazista, tá? Então, ó, difícil mesmo. Só que essa frase aqui, o que eu quero te dizer? Ai, não entendi uma palavra no texto, tá? Tudo bem, professora, eu não entendi o verso inteiro. Tudo bem, porque tu entendeu a estrofe, né? Tu entendeu toda essa estrofe aqui. O que tá dizendo aqui? Que tem um cara, que Berlim é um ninho de ratos. Rato é um animal relacionado a uma coisa ruim. Então é um ninho de ratos. E aí tem um cara que gritava e enchia estádios. Esse cara é um rato também. Tu entende? E aí fala sobre desvario. Isso aí também existe essa palavra em português. Aí requer um recurso linguístico teu mais aprofundado, mais aprimorado na língua portuguesa. Tá, então tem esse cara aí. Aí depois fala. Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Então as portas iam fechando, o tempo ele desaparecia, ele sumia como um fio, tá? Colgaba de um pelo seria tipo pendia de um fio, de um cabelo. Seria o sentido de, sabe, como cair como um cabelo, ia como um fio, como um cabelo, uma coisa figurada, poética isso. E aquele ninho é nos braços de mis abuelos, aquela criança nos braços dos meus avós, contando a história lá. Só que aí, a gente tá chegando no horário da aula, e aí eu não vou ler todo o texto, porque eu já passei o vocabulário para vocês, mas eu quero mostrar, eu tô mostrando como que tu vai reconhecendo o tema. O tema, ele é apresentado na introdução, ela é muito importante, isso a gente já viu. Mas ele vai se repetindo ao longo do texto. Vocês falam, por exemplo, de tecnologia, o tema da redação. O papel da tecnologia na pandemia, para os estudos na pandemia. Tu concorda comigo que tu vai ter que falar em tecnologia na pandemia em todos os parágrafos, para tu não fugir do tema.
Só que, claro, em cada parágrafo vai tratar um aspecto disso, tu vai trazer teus argumentos, mas tu vai te manter dentro do tema. Então, o tema do texto é aquilo que percorre o texto de início a fim. Eu preciso que vocês anotem isso. Percorre o texto de início a fim. Não é uma informação que apareceu num verso ou numa estrofe, mas é aquilo que une tudo, que une todos os versos, une todas as estrofes, une todos os parágrafos. Deu para entender? Daí, ó, indo isso para eu mostrar como isso funciona e é assim mesmo, tá? Olha comigo. Aí fala de pânico, né? Depois fala de frio, fala de pleno glaciar hiriente, um pleno glaciar que fere, tá? Então, tô falando de um frio que fere. Tô comparando o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, a um frio que fere, e é um frio mesmo, né? Porque na Europa tava frio mesmo nessa época, imagino, né? Pelo menos pode ter essa associação. E uma insólita vertiente de água tibia. Ó, uma insólida, né? Que não é sólida, vertente de água quente, de água morna. Então aparece uma água morna. Imagina num frio cortante, um frio que te machuca, uma água morninha. Isso acalma o coração, isso é bom, isso torna a situação melhor. O que é a água morna? O que é essa água tíbia? Nesse contexto, é a água líbia, porque vem dois pontos no português e no espanhol. Abre uma explicação e uma explicação. Então, olha o que diz. O que é essa água tibia? Todos diziam que sim, que não, quando dijo que sim, Bolívia. Vocês percebem que essa estrofe se repete? Ela aparece na linha 5. Todos diziam que não quando dijo que sim, Bolívia. Depois, todos diziam que não quando dijo que sim, Bolívia. Então, percebam comigo essa ideia que se repete no texto. Tipo, a gente está narrando assim uma crítica, digamos, a esses tempos, né? Porque depois entra aqui no texto uma reflexão sobre um pêndulo, né? Tipo, a história, né? É um pêndulo que vai e vem, né? Que se distancia e se aproxima, e aí, enfim, que vai e volta, caminhos de ida, que se transformam em voltas, em regressos, e aí fala, por isso, uma porta giratória, não mais que isso é a história. Então, a história é uma porta giratória. Quem vai e volta, a história vai e volta. Isso aqui é tipo, porque o Jorge Drexler também, ele é um cantor engajado, né? Foi contra a ditadura militar no Uruguai, nos países do Cone Sul, né? É contra autoritarismo em geral. E, bom, a família dele sofreu com o nazismo, né? Então, ele tá falando sobre a história, como essa necessidade aqui, ó, em refrescar, a necessidade de refrescar a memória, ali da linha 34, né? Então, ali vem um recadinho dele mais militante, digamos assim, nesse texto. Porém, o que ele fez nesse texto? Ele elogiou a Bolívia. Foi uma homenagem à Bolívia. Tanto é, gente, que o que predomina aqui não é essa reflexão sobre o nazismo, sobre o autoritarismo. O que predomina é justamente o que se mantém mais no texto. O que se mantém mais no texto? Primeiro, o título, Bolívia. Sem conversa, o título é esse, entendeu? Isso é muito importante para o texto. Depois, a repetição da estrofe que fala da Bolívia e a introdução, que é fundamental, entenderam? Por isso, qual é a letra certa? A letra A. A ideia central do texto é destacar a atitude dos bolivianos de receberem imigrantes europeus que escapavam dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Os horrores, eles também aparecem. Eles estão descritos na estrofe ali da linha 15, né? Estão super descritos. Na 12 tem essa sensação de suspense e de medo também. Então, sim, se fala sobre esses horrores, né? Se fala também ali, ó, na 7, Berlim, um ninho de ratos, né? Tem um ditador que gritava. Então, é por aí que trabalha esse texto. Por isso que ele trata certo. Por que as outras estão erradas? A gente já tá no nosso tempo e eu tô sem voz já, né? Como vocês podem perceber. Tem que parar agora. Fazer uma nebulização, uma respiração aí. O que acontece? A B tá completamente errada, né? Porque em nenhum momento
o texto fala sobre documentos, que as pessoas não foram aceitas por documentos. Não se explica o motivo de não ser aceito, tá? C. Afirmar que aqueles que saem de seus países por conta de guerras logo vão querer retornar. Não. Lá no final do texto, até fala sobre ir, voltar, retornar, só que é num sentido mais amplo de como gira a história. E outra coisa, isso não seria a ideia central do texto. Sabe por quê? Porque é uma coisa que foi dita só na conclusão. Não é uma ideia que permanece ao longo do texto. Entendeu? É o mesmo caso da letra B, né? E é o mesmo caso da letra B e da letra C. Tá? Então, aqui são partes do texto e ainda assim, essas partes do texto são escritas erradas, né? Não foi assim que foi dito no texto. D. Relembrar que imigrantes europeus, na Segunda Guerra Mundial, temiam vir para a América do Sul. Não! O que foi afirmado é que o pessoal veio para cá, estava fugindo, né? E a parte que fala de temor aqui era o temor em relação a esse pânico que aparece ali na linha 15, que é o pânico em relação à guerra e ao nazismo, tá? E, de novo, isso é só uma parte do texto, não é a sua ideia central, ok? E concluir que pessoas em contextos de guerra imploram para conseguir as coisas de que necessitam. Não, né? As pessoas não imploram. Na verdade, isso aqui, a ideia não é mostrar como as pessoas imploram, a ideia do texto, mas é mostrar como a Bolívia foi importante ao receber essa família. Esse é o tema, tá? Gente, texto sempre acaba levando mais do que a gente espera quando a gente estuda assim de maneira minuciosa, né? Então a gente sempre vai adaptando os planos. Então na aula que vem a gente vai analisar o tipo de questão que trabalha com partes do texto, tá? Lembrando que são 12 questões da prova, é muito importante, por isso que eu tô fazendo com tanto detalhe. E porque eu sei que muitos alunos nunca tiveram de fato uma aula de interpretação na vida, assim, de interpretar, entender o que é compreensão, o que é interpretação. E isso é essencial pra gente aprovar, muito importante, tá? Então eu vou encerrar, pois estou sem voz já, meu Deus do céu. Tenho que ficar quietinha um pouco. E, gente, que bom estar com vocês. Contem pra mim se vocês gostaram, se vocês entenderam. Sim ou não. Pra senhora ficar feliz ou triste. Sim ou não. Gostou, Beatriz? Obrigada. Que bom, fico feliz. Tá? Isso aqui, meus amores, é sistematizar. É tu começar a entender que assim como tem regra de gramática, tem regra para interpretar, ok? Tem regra para interpretar. Oh, que amor, Cris. Vocês são muito fofos. Então, assim, acabou aquela história de ficar fazendo de qualquer jeito. Agora entender o que a questão tá pedindo, qual é o tipo de questão, e a partir disso entender como que tu age. Então eu te mostrei hoje um tipo de questão e uma forma de agir. Na semana que vem eu vou te mostrar outro tipo de questão e outra forma de agir diante do texto, tá bom? Um beijo e hasta a próxima semana, tá bom? Faça uma listinha aí que eu fiz pra vocês. Beijão. Tchau.